Escuteiro FM. Escutismo e cultura na sua rádio, às terças-feiras, depois das 14 horas. Escuteiro FM. Espaço da responsabilidade do Grupo 259 Escuteiros de Chaves. Aqui podes encontrar muita informação sobre os escuteiros e depois, se gostares, teremos muito gosto em que te juntes a nós. Olá, eu sou o João, estamos de regresso para a nossa 18ª rúbrica. Esta semana falaremos de escutismo. Em contacto com os nossos companheiros da Associação dos Escuteiros de Portugal, foi-nos cedido este áudio do nosso antigo chefe nacional, José Araújo, o qual nos irá esclarecer mais um pouco sobre aquilo que é o escutismo. Espero que gostem. Até já! Muitos parabéns à Associação dos Escuteiros de Portugal. Parabéns a ti e aos milhares de portugueses que já passaram pelos escuteiros. Quantos milhares neste momento? Neste momento, na nossa associação, somos cerca de 13 mil adultos e jovens e escuteiros. E quais são os valores que um escuteiro deve levar consigo todos os dias? Olha, os valores são os valores universais que cada um de nós gostaria que os seus próprios filhos integrassem e vivessem no dia-a-dia. Diria que a honestidade, o voluntarismo, o ser amigo da natureza, o ser uma pessoa confiável, portanto são no fundo aquilo que, mesmo quem não é escuteiro e que nunca tenha sido escuteiro... Uma boa pessoa tem esses valores. Basicamente é isso, ou seja, o que posso dizer é que efetivamente isso está plasmado na nossa lei do escuteiro, não é? Portanto, por maioria de razão, os que decidem ser escuteiros devem cumprir essa sua própria lei. Claro. É verdade que um escuteiro tem sempre consigo um canivete suíço? ou é um mito? Não sei. Olha, quer dizer, digamos que é um mito. É um mito. Não precisa dele para se desenrascar nas situações mais difíceis. Mas que dá jeito, dá. Em campo tem, com certeza. Se não um canivete suíço, pelo menos antigamente tinha uma faca de mata, agora temos coisas mais pequenas, de facto. E com outras ferramentas. Sim, sem dúvida. Como é que se faz uma saudação à escuteiro? A saudação do escuteiro
escoteiro tem duas componentes. Tem um aperto de mão, Então vá, que, um aperto de mão. que é com outra mão. Com- não, se, com- é, ah, é? Isto não se vê, mas é assim, é com a mão esquerda. Ai, que bom, eu sou canhota, é bom pronto, por então isso, facilita. ok. É com a mão esquerda e entrançamos o dedo mindinho. Ok. Isto tem um simbolismo. E também há a saudação feita com a outra mão, que é, portanto, são os 3 dedos esticados e depois o polegar sobreposto ao mindinho. Ok, isso quer dizer o quê? Isto quer dizer, estes 3 que ficam esticados representam os 3 princípios do escoteiro e o mais forte que protege o mais fraco. Portanto, o polegar que está sobre o pequenino, portanto, quer dizer exatamente os mais velhos protegem os mais novos. Ok. E o dedo mindinho que tu abalroaste quer dizer o quê? E aqui, na outra mão, no outro Sim, comprimento. no outro comprimento. Isso vem de uma saudação que o Baden-Powell, que é o fundador dos escoteires, viu e trouxe para dentro do escotismo. Ele trouxe muitos simbolismos, muitas coisas da sua vida em África enquanto lá esteve, como oficial do exército inglês. E, portanto, ele foi buscando estas pequenas coisas, estas pequenas imagens que servem para passar aos miúdos exatamente este sentimento de pertença, de fraternidade E de pronto. simbolismo, Exato, sim, este simbolismo que faz com que as pessoas gostem também de se sentir parte de algo, não é? Neste caso concreto, isto vem de quê? Vem dos Zulus. Os guerreiros Zulus, o que eles tinham para se defender era um escudo e uma lança. Lança que usavam na mão direita e o escudo que usavam na mão esquerda. E quando encontravam alguém em quem confiavam, portanto um outro guerreiro, por exemplo, como prova de confiança na pessoa que estava em frente, pousavam o escudo no chão e ficavam com a mão esquerda liberta para cumprimentar o outro. E, portanto, daí o Baden-Powell ter trazido este simbolismo para os Muito escoteiros. interessante. Podemos falar da vossa farda? O nosso uniforme. Sim, o uniforme. É assim, É assim que nós chamamos. Estou a bater na boca. Ok. Não, mas é muito Então- fácil também de explicar porque é que nós preferimos chamar o uniforme e não farda. Porque farda Uniforme. tem um contexto muito militarista, não é? E o uniforme é uma forma. Vestimos-nos todos de igual, somos todos irmãos, não há cá aquele que tenha a roupa mais XPTO e o outro que não tem condições para o ter. Portanto, quando estamos nos escoteiros, estamos todos vestidos com a mesma forma. Uniforme. E qual é o uniforme? O uniforme é composto basicamente por uns calções ou umas calças ou uma saia, depende do gosto da pessoa e do contexto. Mas as meninas podem usar calções. se quiserem. Exato, Ok. exatamente. Tudo E bem. quase todas usam calções porque é muito mais prático, Claro. sobretudo em campo. E Subir ao mar, uma saia. não dá jeito, não dá jeito nenhum. Portanto, mas se quiserem ir a uma cerimónia de saia, podem ir, está previsto. E também uma t-shirt ou uma camisa, também conforme as circunstâncias do que estivermos a fazer. E pouco mais. O lenço, claro, que é lenço, emblemático. típico. Que é emblemático. O chapéu, para proteger do sol. E E também o- para outras funções. O chapéu é algo que só está reservado aos chefes. Não, antes pelo contrário, os chefes só usam facultativamente. É? É. E os chefes podem não usar Podem não chapéu. usar, Pensava mas que também era- tenho uma explicação muito simples que eu vou tentar dizer muito Sim, rapidamente. qual Aqui em é? determinados contextos não fica muito bem ir de chapéu. Por exemplo, quando fomos ter com o Sr. Presidente da República, não fazia muito sentido estarmos Estarem ao de lado do chapéu, Presidente do sim, chapéu. sim, é Pronto. verdade. E, portanto, o regulamento prevê que nós não usemos chapéu. Se quisermos ou se acharmos adequado. Ok. Estão aqui a perguntar no Facebook da RFM. É uma pergunta delicada, por acaso. José, deixa ao teu critério, se quiseres responder. Como é que fazem para ir à casa de banho nos acampamentos onde só existe mato? Bom, se for mato, Tenta não ser muito descritivo, vá. é atrás do arbusto mais próximo. Pronto, a questão é, aliás temos um termo, em vez de dizermos, olha, vou atrás do arbusto, arbusto? vou ao hipopótamo. Porquê o hipopótamo? Pronto, porque adotamos os hipopótamos como sendo os nossos amigos de acampamento. Nunca deram de caras com um? Não, eu pelo menos não, mas acredito que os que momentos não. vivem em África, os escuteiros africanos, Sim. certamente já viram umas E hipopótamos. com uma cobra, um Isso sim, lagarto? isso sim, e quer dizer, pode atrasar o ato de ir à casa de banho para se tirar umas fotografias. Completamente. Hoje todos levam o telemóvel, portanto se calhar perdem um minuto a tirar a fotografia, depois é que vão ao hipopótamo. Há muitas crianças na Associação de Escoteiros. Sim, claro. A associação é para eles. A Associação dos Escoteiros de Portugal é uma associação juvenil de jovens para jovens, não é? E a partir de que idade é que A podem partir entrar? dos 7. Ok. Os que, como eu lá estão lá por causa dos mais novos. Portanto, em primeira instância, a associação é exatamente uma associação de jovens. Tu entraste aos 7 anos e ficaste lá Entrei um até hoje. bocadinho mais tarde, mas entrei cedo. Mesmo assim, entrei com 14 anos. E já lá estou desde essa altura. Bem, isso é que é amor à causa. Não, mas isto acontece muito. Também é preciso dizer, e acho que pronto, nesta nossa conversa, as pessoas percebem facilmente. Nós, o que fazemos numa associação de escoteiros não é, entre aspas, produzir escoteiros, ou próximos
próximas gerações de escuteiros. Quem produz são os pais. Exato. Não, mas no sentido de que pode haver, portanto, há instituições em que o seu objetivo é formar os seus próprios associados, não é? Quer dizer, um clube de futebol o que faz é formar jogadores, não é? Pronto. No nosso caso, o que nós fazemos, a nossa missão é contribuir para a educação dos jovens para serem cidadãos ativos na sociedade, empenhados e responsáveis e que se envolvam no que acontece à nossa volta. Pronto, essa é a nossa missão. Portanto, é perfeitamente normal que um jovem, em determinada altura, decida já não ser escoteiro. Que ande lá na Associação dos Escoteiros, nas atividades dos escoteiros. Mas nós temos a certeza de que o tempo que passou connosco, que interiorizou valores que vai depois certamente utilizar na sua vida futura. Daí eu dizer isso. Portanto, se alguns quiserem ficar, quando são adultos, ficarem como os responsáveis pelas futuras gerações, então nós temos muito gosto em tê-los no nosso lado, no lado dos dirigentes. Pronto. Olha, quando são assim pequeninos, e estamos a falar aqui de crianças com 7 anos, nos acampamentos não choram com saudades de casa? No primeiro dia. No primeiro dia? Sim, ao segundo já não se lembra de ligar para casa. Como é que... E as mães não devem gostar muito. E quando as mães ligam para casa, eles dizem, mas eu quero ir estar com os meus amigos e desliga. Mas quando isso acontece, como é que vocês resolvem? Está em treino, com certeza, para resolver uma situação. Sim, mas repara, também os grupos, a maior parte das vezes o que fazem é não saírem com as crianças para um acampamento sem antes terem passado a noite com eles, por exemplo, na sede ou noutro espaço mais próximo de casa. Treino, não é? Treino, digamos assim. Deixá-los a dormir na própria sede ou em casa de um outro grupo de escoteiros ou numa pousada da juventude, quer dizer, num ambiente que permita que a criança saia do seu ambiente de casa. Para não ser um choque. Para não ser um choque muito grande e para também se ambientar aos adultos que estão com ela e com as outras crianças que com ela convivem, para depois se sentir perfeitamente à vontade para onde ir passar a noite na tenda, uma ou duas ou três. Quando é preciso aquecer a comida e vocês não têm isqueira à mão, vocês estão preparados para fazer fogo ali na hora? É possível. É possível pôr a queimar lenha molhada, por exemplo. Há técnicas para tudo isso. Hoje também a tecnologia permite, quer dizer, hoje há fósforos impermeáveis. Portanto, pensei que o iPhone que pudesse acender uma lareira. Mas quase, mas também é importante que as pessoas percebam que efetivamente, mesmo aquilo que fazemos com os miúdos nos escoteiros, se adapta, e este é um dos segredos porque é que chegamos aqui 100 anos depois, é precisamente porque nos soubemos adaptar ao que a sociedade nos vai pondo à disposição, não é? Enquanto, por exemplo, toda a gente imagina o escoteiro no meio do monte com uma bússola e um mapa. Sim. Ok, nós ensinamos isso aos miúdos, essas técnicas são úteis, servem para alguma coisa, mas obviamente que hoje também podemos fazer o mesmo tipo de atividade com GPS, com o telemóvel, com a aplicação de GPS, por exemplo, que é uma ferramenta que eles são mais habituados a utilizar e que também pode servir para o mesmo fim, que é levá-los de um ponto para o outro. Portanto, um dos segredos do escotismo é ter sabido acompanhar as mudanças e incorporar a tecnologia. A tecnologia, claro. Olha, uma coisa que já aprendi neste bocadinho contigo é que os escoteiros são pessoas muito desenrascadas e muito práticas. Isso já tinha a certeza, mas contigo ainda fica mais vincado a casa. Alguma atividade, José, que queiras destacar que tenhas feito com algum grupo de escoteiros? Olha, fiz algumas coisas engraçadas. Lembro-me de uma atividade que fizemos na terceira. Tem um cenário fantástico, não é? Quer dizer, ir aos Açores, qualquer das ilhas tem um cenário fantástico. A do Pico não sei, mas como tenho visto nos postais também é. As fotografias dizem que exato, está na minha lista. Mas em particular essa que fiz com um grupo de escoteiros na Ilha Terceira. Foi muito interessante. Apanhamos de tudo, desde bom tempo cá em baixo até chuva nos pontos mais altos da ilha. Mas, por exemplo, os miúdos gostaram muito de ir ao Algarve. Ao Algarve, do Carvão. Que é muito bonito. Gostaram da história do Gongonhana e, portanto, de fazer ali o percurso na zona do Forte, ver as celas na parte do convento, daquela igreja que tem também dentro do Forte da Ilha de São Miguel. Portanto, desculpa, da Ilha Terceira. Tenho recordações muito gratas dessa. Escoteiros com O. Escoteiros com O. Que eu hoje pus um post no Facebook a pedir histórias de escoteiros e alguém dizia escoteiros com O, porque eu pus com O. Eu só tenho histórias de escoteiros com U. Então fiquei sem a história. Não, mas não há problema. Olha, as histórias são certamente muito coincidentes. Nós fazemos muitas coisas em conjunto, portanto, quer seja escoteiros com O ou com U. A filosofia é idêntica. Não há stress qual é a diferença? Mas há diferença. Há de facto uma diferença importante. E a diferença importante tem a ver com o seguinte: a Associação dos Escoteiros de Portugal, à qual eu pertenço e que se escreve com O, é uma associação, portanto é a tal associação que está agora a fazer 100 anos, é uma associação aberta a todos. Portanto, sem qualquer distinção
E a diferença para a outra associação que escreve escotismo com U porque é uma associação que está ligada à Igreja Católica e, portanto, só aceita crianças e jovens que pertençam à Igreja Católica. Pronto, essa é a grande diferença. Então, e a diferença entre um acampamento e um acantonamento? Que também há essa questão. O acampamento é uma atividade de ar livre, entenda, um acantonamento é quando a base é uma casa, um edifício. Portanto, ok. Ou seja, podemos ir fazer uma atividade em determinado local onde, por exemplo, não é permitido acampar, mas pode-se ficar dentro da sede de um grupo de escuteiros ou dentro da quinta de um lavrador ou uma coisa qualquer. E, portanto, se ele deixar, se ele deixar, claro. Mas ninguém vai fazer nenhuma atividade sem previamente a preparar, não é? Claro, portanto, claro. E, portanto, os miúdos na fase em que vão preparar a sua atividade sabem se vão acampar ou acantonar. Portanto, se tem que levar a tenda ou basta levar-se à cama. José, tu tens muitos anos como nos escuteiros, entraste, como tu dizias, com 14, portanto já passaram alguns, deves ter histórias hilariantes para contar. Não sei, sugeria que contasse algumas dessas histórias que viveste. Das que se podem contar. Das que se podem contar. Não estás a ajudar. Por exemplo, o que é que vocês comem nos acampamentos? Eu suponho... Arroz? Arroz de vários tipos. Arroz ensopado, arroz pegado, arroz com fumo, arroz queimado. Exato. É o mais fácil arroz de estorricado. cozinhar. Exato. Portanto, no primeiro dia pode ser mais estorricado, no último dia pode ser mais salgado. Mas vão aperfeiçoando. Claro, tens anos disto. Exato. Não é? Faz parte. Não, já comi de tudo. Devo dizer que já comi, inclusive, uma das coisas que fazemos muitas vezes é concursos de culinária. E, portanto, normalmente nos concursos de culinária, quem cozinha são os jovens, não é? E, portanto, os chefes são os júris. Não, os chefes ficam a ver. São os provadores, não é? E, efetivamente, há miúdos que fazem coisas que parece impossível, como é que em campo é possível produzir aquelas refeições. Eu tenho ideia que o chefe Avilés começou assim. Se não foi, porque ele confessou-nos que foi a primeira vez que cozinhou foi no acampamento de escuteiros, não sei se com O ou com U, mas se calhar com arroz estorricado. Mas o arroz, não sei, e provavelmente era arroz, não é? Eu ouvi dizer também, se calhar é um mito, mas tu és a pessoa certa para perguntar, quando não há detergente, é verdade que limpam os pratos com terra? Sim. Aliás, é muito ecológico. Pois é, claro, eu não consigo imaginar detergente mais ecológico que isso. Por exemplo, hoje em dia cozinha-se com bilhas de gás, não é? Mas tradicionalmente faziam-se os cozinhados a lenha. Sim. E podes imaginar como ficavam as panelas. Imagino. Portanto, uma das técnicas era besuntar bem a panela por fora, para que depois a fuligem saísse mais facilmente. E lavava-se com terra, precisamente. Mas besuntavam com a terra também? Não, besuntávamos com óleo. Com óleo, portanto, sim. engordurávamos e depois com terra e aquilo saía muito facilmente. E chegava a casa. Antigamente não se areavam os tachos. Sim, faz sentido. Olha, e quem é que lava a louça dessa gente toda? Aposto que não são os chefes, não é? Claro, ficam a ver. Não, os chefes lavam, cada um lava o seu prato, pelo menos. Pronto, sim, está explicado. E dentro das patrulhas, que é como, portanto, o pequeno grupo em que os miúdos estão subdivididos, eles distribuem as tarefas. Portanto, se tu, Carla, tiveres que lavar a louça do almoço, ou pelo menos a panela do almoço, há de calhar ali ao Pedro lavar a do jantar e a mim provavelmente a do pequeno almoço amanhã. Ok, assim parece-me justo. Ficou de pensar, pelo menos numa história que tenha a ver com os escuteiros, com estes anos todos. Olha, esta história eu vou contá-la. Há pouco falávamos dos Açores. Portanto, foi uma história passada precisamente numa das vezes em que fui aos Açores com um grupo de jovens. Portanto, e o que aconteceu foi o seguinte: um deles fraturou um pé, já não sei bem se o calcanhar, portanto, uma parte qualquer do pé, teve que ir ao hospital e depois passou o resto da atividade em Canadianas. E nós começamos a brincar com ele, a dizer: vais ter que cá ficar, não podes viajar porque isso dá umas dores horríveis lá na altitude, tens a perna engessada e portanto não tens hipótese nenhuma, vais ficar aqui, a alternativa é de contentor num navio. E os outros miúdos começaram todos: aí, ó chefe e tal, e coitadinho dele. E nós fomos alimentando aquela história, ainda tínhamos quase uma semana para lá estar nos Açores, e portanto fomos alimentando aquela ideia. Sempre cada dia, cada um que vinha fazer uma pergunta, nós espicaçávamos um pouco mais. Pronto, e o miúdo estava: vou ter que ficar. Alimentamos aquilo de tal maneira que no dia em que era o nosso regresso, nós fomos dizendo: olha, vais separar uma roupa, uma mochila pequenina com uma muda de roupa para ficares cá, porque se não puderes embarcar, nós vamos embora
E tu ficas cá, vais ficar com um dos chefes daqui dos Açores e depois ele manda-te num navio, aqueles navios que vão para Leixões, com os contentores, e portanto tu vais no navio Vocês são maus. e nós, quando chegares, nós estamos lá, à tua espera. A alternativa é tu aguentares as dores no avião e nós dizemos, como sabes, temos que passar por várias fases de controle, o raio-x das malas, aquelas histórias todas, a hospedeira, não sei o quê, as senhoras... O raio-x é bom, porque assim sabia logo o que é que tinha fraturado. Pronto, em resumo, fomos alimentando tudo aquilo até ao momento de entrarmos no avião. E o miúdo convencidíssimo, aliás, depois já eram dois, porque houve um outro que também se aleijou e ficaram de ser os dois a ficar em terra. Pelo menos não ficavam sozinhos. Certo. E nunca mais me esqueço, era o Pedro e a Ruth, e portanto, eles estavam convencidos que iam sofrer dores na viagem. E tinham dito que não ia haver problema nenhum, porque o avião não ia voltar para trás, com eles aos gritos, por causa das dores e não sei o quê. E quando entraram no avião, eu fiquei para o último e disse a uma das hospedeiras, contei-lhe esta história assim muito rapidamente. Olha, passa-se assim, há aqui duas crianças que estão convencidas que vão ter dores e que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A tripulação da TAP foi fabulosa. Ela foi comentar isto ao comandante. E o avião, antes de levantar voo, chamaram por aqueles dois jovens. Pedro e Ruth, que estão na fila X, no lugar Y, é favor de deslocarem-se à parte da frente do avião. E eles a chorar baba e ranho, a pensar que iam ser postos fora do avião e os outros todos, chefe, não sei o quê lá. E eles lá foram. E portanto, a chefe de cabine, deve ter sido, explicou-lhes, olha, o vosso chefe já me disse que vocês estão com este problema, têm umas fraturas e tal, não queremos que vocês perturbem o voo, vocês fazem a viagem e tal, fazemos, pronto, se precisarem de alguma coisa, chamem para um dos elementos da tripulação, que nós fazemos tudo para vocês. E eles lá vieram. É evidente que não tiveram dores nenhumas durante o tempo do voo. Quando estávamos a chegar a Lisboa, o comandante volta a chamá-los e convidou-os para assistirem à aterragem dentro no cockpit. Que espetáculo! E portanto, os miúdos depois editavam um jornal e pronto, essa foi a grande história da edição seguinte do jornal. E pronto, a agradecer à tripulação do voo TP, qualquer coisa que agora, como é evidente, não me recordo, mas eles certamente também nunca mais se esqueceram desta aventura. Imagino. É pena que não haja Facebook nos acampamentos para partilhar grandes histórias como agora essa, há. não é? Pois agora há. Quando há rede, não é? Quando há rede, claro, mas agora há rede quase todo lado, para o nosso mal, porque os miúdos estão sempre a mandar posts e SMS para os pais. Nunca pensaram em proibir o telefone nos acampamentos? A regra normal é só haver uma hora determinada para utilizar o telefone. Portanto, para os pais telefonarem, imagina, às 8 da noite, e todos os pais telefonam entre as 7 e as 8, por exemplo. E entre as 7 e as 8 os telefones estão ligados. Fora desse horário, só os dos chefes, por uma situação de emergência, ou porque os pais, por qualquer razão, precisam de contactar, há sempre um número disponível, mas se não fazemos outra coisa a não ser assistir. Sim, faz sentido. Há aqui uma questão interessante no Facebook, pergunta a Lídia, há algum truque de escoteiro que resulte com os mosquitos? A Lídia mora em Armação de Pera. Pois, ou escolher um local sem mosquitos, seria a primeira das opções. Na fase da preparação, escolher um local que normalmente não tenha mosquitos, ou então levar um bom repelente. Um bom repelente, sim, também ajuda. Não posso deixar de dizer que os escoteiros têm como sede e centro de atividades o açude em Vila Verde da Raia e que as nossas atividades são aos sábados à tarde, a partir das 2h30. Pelo que deixo aqui o convite a todos os que queiram participar connosco. Resta apenas agradecer ao nosso convidado José Araújo e todos os intervenientes nesta nossa entrevista. Em nome do grupo 259, Escoteiros de Chaves, nosso muito obrigado. Por hoje é tudo. Estaremos de regresso na próxima semana com muitas atividades. Até lá, fiquem bem e a continuação de uma boa semana para todos vós.